Vai embora, mãe. Minha esposa não te quer aqui. A voz do meu filho Diego cortou o ar da varanda como uma lâmina. 200 pessoas, parentes, amigos, vizinhos, gente que me viu crescer, pararam de comer, de beber, de respirar. A sanfona que tocava forró morreu no meio de uma nota. Os garçons congelaram com as bandejas suspensas. Até as crianças que corriam entre as mesas pararam, confusas. E todos os olhos se voltaram para mim. Meu nome é Helena Carvalho dos Santos, tenho 63 anos, e essa é a história de como ele me expulsou da minha própria casa. Na frente de 200 pessoas, no dia do casamento dele, eu estava parada perto da mesa principal, segurando uma taça de champanhe que eu nem tinha bebido. Meus cabelos, que eu tinha deixado soltos em ondas suaves, pareciam pesar toneladas. O vestido vermelho, que eu comprei depois de meses economizando, de repente queimava na minha pele. Diego estava no centro da varanda, de terno, cinza, o rosto vermelho de raiva. Ao lado dele, Marcela, vestido branco justo, decote profundo, tiara de flores brilhando, segurava o braço dele com força e chorava. Mas não eram lágrimas verdadeiras, eram lágrimas de teatro. Diego. Minha voz saiu baixa, tremendo. Meu filho, o que você tá falando? Eu tô falando que a senhora destruiu o meu casamento, ele gritou, dando um passo à frente. A senhora humilhou a Marcela, e eu não vou aceitar isso. Um murmúrio atravessou a multidão como uma onda. Ouvi alguém sussurrar, meu Deus! Vi minha irmã Célia se levantar no fundo, a mão na boca. Eu não humilhei ninguém, tentei dizer, mas Marcela me cortou. Não humilhou? Ela soltou o braço do Diego e veio na minha direção, os saltos batendo forte. Parou a centímetros de mim, e mesmo com lágrimas no rosto, havia algo calculado naqueles olhos. A senhora me chamou de piranha, de interesseira, de... Vagabunda! A varanda explodiu em sussurros chocados. Eu não disse isso! Gritei, meu corpo inteiro tremendo. Isso é mentira! Mentira! Marcela se virou para os convidados, as mãos no peito, a voz embargada e teatral. Gente, meia hora antes da cerimônia, essa mulher me chamou no quarto e disse que eu não prestava, que eu só queria a terra do Diego, que eu era uma aproveitadora. Não é verdade. Minha voz saiu desesperada. Diego, meu filho, você me conhece, você sabe que eu jamais... Eu sei o que a minha esposa me contou. Ele me cortou e havia algo frio naquele olhar que me gelou por dentro. Ela estava chorando, destruída, tudo por sua causa. Diego, me escuta, por favor. Não! Ele avançou mais um passo. Eu cansei de escutar, cansei da senhora tentar controlar minha vida, cansei de ser tratado como criança. Lágrimas desceram queimando pelo meu rosto. Tentei me aproximar, mas... Marcela se colocou entre nós como um muro. Não, ela disse, firme, o queixo erguido. A senhora não encosta no meu marido. A forma como ela disse, meu marido, com posse, com veneno, foi como um soco no estômago. Diego, minha voz era só um fio agora. Por favor, vamos conversar, só nós dois, longe disso tudo. Não tem mais, só nós dois. Mãe. Diego cruzou os braços e sua postura era de um estranho. Agora é eu e a Marcela. E se a senhora não aceita, então é melhor a senhora sair. O silêncio que caiu foi de morte. Sair, repeti, incrédula. Da minha própria casa? Essa casa agora é nossa, Marcela gritou, apontando o dedo na minha cara. O Diego trabalha nessa terra. Ele merece essa propriedade. E a senhora só atrapalha. Eu construí essa casa, gritei de volta, e minha voz ecoou por toda a varanda. Eu e o Antônio, tijolo por tijolo, essa terra vai ser minha. Diego me cortou, a voz baixa mas carregada de algo definitivo. E se a senhora não quer passar de boa vontade, a gente resolve na justiça. Minhas pernas fraquejaram, segurei na mesa para não desabar. Na justiça? A palavra saiu como um sussurro quebrado. Você tá me ameaçando? Não é ameaça. Marcela sorriu. Um sorriso pequeno, gelado, vitorioso. É um aviso. Olhei em volta. 200 pessoas me encaravam, algumas com pena, outras com julgamento.
outras com curiosidade mórbida. Minha irmã Célia chorava, meu cunhado José olhava para o chão. Os primos do Diego, que eu criei quando ficaram órfãos, desviavam o olhar. Ninguém disse uma palavra em minha defesa. Ninguém. Meu próprio sangue me abandonou na frente de uma multidão, e foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. Mas também algo se acendeu. Está bem, eu disse, e minha voz saiu estranhamente calma, firme. Eu vou sair. Diego piscou, surpreso. Marcela sorriu ainda mais. Peguei minha bolsa da mesa, limpei as lágrimas com a palma da mão. Respirei fundo e então, devagar, comecei a caminhar em direção à porta. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir meus próprios passos no piso de madeira. Sentia o peso de 200 pares de olhos nas minhas costas. Ouvia o som do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Mas quando cheguei na porta, eu parei. Não sei se foi coragem, não sei se foi desespero, não sei se foi raiva, mas eu virei e olhei direto nos olhos do meu filho. Diego. Minha voz ecoou pela varanda silenciosa. Você sabe por que eu nunca quis passar essa terra pro seu nome? Ele não respondeu. Só me encarou, tenso. Não é porque eu não confio em você, continuei. E agora cada palavra saía pesada, carregada. É porque seu pai me fez prometer algo. Antes de morrer, vi Marcela franzir a testa. Vi algumas pessoas se inclinarem para a frente nas cadeiras. Ele disse. Fiz uma pausa longa, intencional. Ele disse, Helena, não passa essa propriedade para o Diego até você ter certeza absoluta de que ele sabe escolher as pessoas certas, porque essa terra, ela guarda mais do que você imagina. O silêncio agora era diferente. Era um silêncio de curiosidade, de tensão. E sabe o que mais ele disse? Minha voz ficou mais baixa, mais fria. Ele disse que se um dia eu visse o Diego sendo manipulado, se eu visse alguém tentando tomar o que é nosso através dele, eu tinha que proteger essa terra, a qualquer custo. Marcela deu um passo atrás. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Então presta atenção, meu filho. Segurei firme na alça da minha bolsa. Vocês podem me expulsar, podem me humilhar, podem até tentar me tirar essa propriedade na justiça. Dei um passo para fora, mas antes de sair completamente, virei a cabeça uma última vez. Mas saibam de uma coisa. O vento da noite balançou meus cabelos. Tem coisas sobre essa terra que vocês não sabem, coisas que só eu sei, coisas que o Antônio deixou guardadas e que podem mudar tudo. E então eu saí, deixei a porta aberta atrás de mim, deixei 200 pessoas em silêncio absoluto. E deixei uma pergunta no ar, uma pergunta que ia atormentar meu filho pelas próximas semanas. O que Antônio tinha deixado guardado? E por que Helena parecia tão calma ao ir embora? 3 meses antes do casamento, eu deveria ter percebido, deveria ter visto os sinais, mas uma mãe nunca quer acreditar que está perdendo o filho. Era uma sexta-feira de dezembro, calor insuportável. Eu tinha vindo ao sítio para regar as plantas do pomar, aquelas que o Antônio plantou com as próprias mãos, quando ouvi o carro do Diego subindo a estrada de terra. Sorri. Fazia 2 semanas que eu não via meu filho. Ele desceu do carro. Mas não estava sozinho. Marcela saiu do lado do passageiro. Óculos escuros enormes, shortinho jeans, blusa tomara que caia. Ela sorriu para mim, mas foi um sorriso rápido, educado demais, falso. Oi, mãe. Diego me deu um beijo rápido na bochecha. Nem me abraçou direito. Oi, meu filho. Que surpresa boa. Limpei as mãos sujas de terra no avental. Marcela, como você tá? Bem, dona Helena. Ela continuou sorrindo aquele sorriso que não chegava nos olhos. Entrem, vou fazer um café. Tem bolo de fubá que eu trouxe ontem. Mãe, a gente não veio para ficar. Diego me cortou. A gente veio resolver uma coisa. Algo no tom dele me fez parar. Resolver o quê? Diego trocou um olhar com Marcela. Ela assentiu, como se estivesse dando permissão. A gente vai casar. Meu coração deu um pulo. Tentei sorrir. Casar? Mas que maravilha! Quando vocês... Mês que vem, Marcela disse, cruzando os braços. E a gente quer fazer aqui. No sítio. Claro, eu disse, animada. Que lindo! A gente pode fazer na varanda, enfeitar com flores do jardim. Eu posso.
E depois do casamento, Diego me interrompeu de novo. A gente vai morar aqui. Silêncio. Morar aqui? Repeti, devagar. Isso. Ele enfiou as mãos nos bolsos. Faz sentido, né? Eu cuido da terra, planto, colho. Não faz sentido eu ficar indo e voltando da cidade todo dia. Mas, Diego, a gente nunca conversou sobre isso. Por isso a gente está conversando agora, Marcela disse, e havia uma pontada de impaciência na voz dela. Respirei fundo. Tentei organizar os pensamentos. Tudo bem. Vocês podem morar aqui. Tem espaço. A gente divide a casa, sem problema. Foi quando Marcela riu, uma risada curta, sem humor. Dividir? Ela olhou para Diego, depois para mim. Dona Helena, com todo o respeito, casal recém-casado não divide casa com sogra. Senti. Como se tivessem jogado água fria nas minhas costas. Marcela, essa é a minha casa. E vai continuar sendo, Diego disse rápido, como se estivesse apaziguando uma discussão. Só que, mãe, a senhora quase não vem aqui. A senhora mora na cidade. Tem o apartamento da vovó. Seria mais prático se eu morasse lá e deixasse vocês aqui. Completei. E minha voz saiu mais dura do que eu queria. Não é deixar, mãe. É dividir melhor os espaços. Diego, seu pai construiu essa casa pensando em família, em gerações, ele. Meu pai morreu, mãe. As palavras saíram secas, cortantes. Faz 5 anos e a vida continua. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. Eu sei que a vida continua, disse, sentindo a garganta apertar. Mas isso não significa que a gente tem que apagar ele. Essa terra é o legado dele. É o que ele deixou para você, para nós. Exatamente. Marcela se aproximou. Ele deixou para o Diego, não para a senhora. Senhora é só a administradora temporária. Marcela, Diego começou, mas ela levantou a mão. Não, Diego, deixa eu falar. Ela me encarou e agora não havia mais sorriso. Dona Helena, a senhora teve o seu tempo. Casou, construiu, viveu. Agora é a nossa vez. E a senhora ficar aqui, controlando tudo, decidindo tudo. Isso não é justo com a gente. Eu não controlo nada. Minha voz subiu. Eu só quero ter certeza de que... De que o quê? Marcela cruzou os braços. De que o Diego não vai estragar o precioso legado do pai. Ele tem 32 anos, Dona Helena. Ele não é mais criança. Eu sei que ele não é criança, gritei, e senti lágrimas ameaçando sair. Mas essa terra, ela não é só terra, ela tem história, tem valor sentimental, tem valor financeiro também. Marcela me cortou, fria. E esse valor tá parado, improdutivo, porque a senhora não deixa o Diego fazer nada. Isso não é verdade. Não? Ela deu um passo à frente. Quantas vezes o Diego pediu para plantar soja na área grande e a senhora disse não? Quantas vezes ele quis fazer parceria com fazendas vizinhas e a senhora bloqueou? Quantas vezes ele tentou modernizar e a senhora disse, seu pai não ia gostar? Fiquei em silêncio, porque era verdade. Mãe, Diego finalmente falou e sua voz estava cansada. Eu amo a senhora, mas eu preciso viver minha vida. Preciso construir meu legado. E não consigo fazer isso com a senhora segurando as rédeas o tempo todo. Eu não seguro as rédeas, Diego. Eu só tento proteger o que seu pai construiu. Proteger? Marcela deu uma risada amarga. A senhora tá prendendo. E não é só a terra que a senhora tá prendendo. Não. É o Diego também. Marcela, chega. Diego disse, mas sem muita convicção. Não, amor. Ela precisa ouvir. Marcela me encarou. Dona Helena, a senhora já parou para pensar que talvez o Diego não te visita tanto porque a senhora sufoca ele? Que cada vez que ele vem aqui, a senhora cobra, questiona, controla? Eu não faço isso. Faz sim. Pela primeira vez, Diego levantou a voz. Toda vez que eu venho, a senhora pergunta onde eu estava, com quem eu estava, por que eu demorei. Toda vez que eu tomo uma decisão, a senhora questiona. Eu não aguento mais, mãe. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei no degrau da varanda. Diego, eu só me preocupo com você. Não, Marcela disse, implacável. A senhora se preocupa em não perder o controle. Olhei para o meu filho, para aquele homem que eu carreguei, que eu criei, que eu amei mais do que tudo nessa vida. E vi um estranho me olhando de volta.
Então é isso? Perguntei, a voz quebrando. Vocês vieram aqui para me dizer que eu atrapalho? A gente veio para dizer que as coisas precisam mudar, Diego disse. E que depois do casamento, a gente vai precisar de espaço, nespaço, repeti, e uma lágrima escorreu. Isso não significa que a gente não ama a senhora, ele tentou suavizar. Só significa que eu não sou mais bem-vinda na minha própria casa, completei. Ninguém respondeu. E foi nesse silêncio, naquele momento exato, que eu entendi. Eu estava perdendo meu filho, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Ou havia? Nas semanas seguintes, tudo mudou. Diego parou de atender minhas ligações. Quando atendia, era rápido, seco. Oi, mãe. Tô ocupado, mãe. A gente conversa depois, mãe. E o depois nunca chegava. 2 semanas antes do casamento, eu fui até a casa que ele alugava na cidade. Precisava vê-lo. Precisava entender o que estava acontecendo com o meu filho. Bati na porta. Marcela abriu. Ela usava um roupão de seda, o cabelo molhado. Estava em casa, na casa do meu filho, como se já morasse ali, Dona Helena. Ela não. Sorriu. Não me convidou para entrar. Oi, Marcela. O Diego tá? Tá no banho. Silêncio constrangedor. Posso esperar ele? Ela suspirou, como se eu estivesse sendo inconveniente. A senhora não avisou que vinha. Eu não sabia que precisava avisar para ver meu próprio filho. Marcela estreitou os olhos, mas abriu a porta. Entrei. A sala estava diferente. Tinha almofadas novas no sofá, quadros novos na parede, velas aromáticas por todo canto. Nada daquilo era do Diego, era dela. Ela já estava marcando o território. Senta, Marcela disse, mas não foi um convite gentil. Foi uma ordem. Sentei. Ela ficou de pé, os braços cruzados. Dona Helena, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Sobre a senhora não conseguir soltar o Diego. Senti meu estômago revirar. Eu não tô prendendo ele, Marcela. Tá sim. Ela se aproximou e havia algo frio naquele olhar. A senhora liga pra ele 3, 4 vezes por dia. Aparece sem avisar. Cobra explicações sobre tudo. Isso não é amor, Dona Helena. Isso é sufocamento. Eu só quero saber se ele tá bem. Ele tá bem. Marcela levantou a voz. Ele tá ótimo. Só não tá bem quando a senhora aparece fazendo drama. Drama. Levantei também. Eu me preocupar com meu filho é drama. É quando a senhora usa isso para manipular ele. Sim, eu não manipulo ninguém. Não? Marcela deu um passo à frente, invadindo meu espaço. Então por que toda vez que o Diego fala em mudar alguma coisa no sítio, a senhora começa a chorar? Por que toda vez que ele fala em investir, a senhora fala do pai dele? Seu pai não ia gostar disso, Diego. Seu pai sempre fez assim, Diego. A senhora usa o homem morto para controlar o filho vivo. A bofetada verbal me deixou sem ar. Não, não é assim. É exatamente assim. Marcela cruzou os braços de novo. A voz mais calma agora, mas ainda venenosa. E sabe o que isso tá fazendo com ele? Tá destruindo ele. Ele se sente culpado o tempo todo. Culpado por querer viver a vida dele. Culpado por querer casar comigo. Culpado por querer assumir o que é dele por direito. Ele não precisa se sentir culpado, mas ele se sente, Marcela gritou. Por sua causa, porque a senhora não deixa ele ser homem. Eu sempre deixei ele. Mentira, ela me cortou. A senhora sempre tratou ele como criança, como se ele fosse incapaz de tomar decisões sozinho. E agora que ele finalmente encontrou alguém que acredita nele, que apoia ele, que quer construir ao lado dele, a senhora não aguenta. Senti lágrimas descendo. Eu só quero proteger ele. De quê? Marcela inclinou a cabeça, fingindo curiosidade. De mim? É isso? A senhora acha que eu sou algum tipo de ameaça? Não respondi. Mas meu silêncio disse tudo. Marcela sorriu. Um sorriso gelado. Eu entendi. Ela disse, devagar. A senhora acha que eu não presto, que eu tô com o Diego por interesse, que eu quero a terra. Eu não disse isso. Não precisou. Marcela se aproximou ainda mais. Sua voz ficou baixa, perigosa. Mas deixa eu te contar uma coisa, Dona Helena. Eu amo o Diego. De verdade. Mais do que a senhora ama, inclusive. Como você ousa?
Porque se a senhora realmente amasse ele, Marcela me cortou, a senhora deixaria ele ser feliz. Mas a senhora não quer isso, quer? A senhora quer ele preso, sozinho, dependente. Porque assim a senhora continua sendo o centro da vida dele. Isso não é verdade, gritei, mas minha voz saiu fraca, quebrada. Não? Marcela cruzou os braços. Então por que a senhora nunca se casou de novo? Por que nunca refez sua vida? Já faz 5 anos que o marido morreu. 5 anos. E a senhora continua vivendo como viúva dramática, usando o luto como desculpa para controlar o filho. Eu amava meu marido. Eu não disse que não amava, Marcela retrucou. Eu disse que a senhora usa esse amor para manipular. É diferente. Minhas pernas fraquejaram. Segurei no braço do sofá. Marcela, por favor, para com isso. Parar com o quê? Com a verdade. Ela deu um passo para trás, como se estivesse cansada de mim. Olha, dona Helena, eu não quero ser sua inimiga, de verdade. Mas a senhora precisa entender uma coisa. O Diego é meu agora. A gente vai casar. A gente vai morar juntos. A gente vai construir uma família. Ela fez uma pausa e então disse: e a senhora precisa decidir se quer fazer parte dessa família ou se quer ser deixada para trás. Gelei. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que se a senhora continuar com essa postura, se continuar tentando nos separar, se continuar colocando o Diego contra mim, Marcela me encarou. E não havia mais fingimento. Era pura frieza. Eu vou ter que pedir para ele escolher, entre mim e a senhora. Meu coração parou. Você não pode fazer isso. Posso sim, Marcela sorriu. E a gente sabe quem ele vai escolher, né? Nesse momento, Diego saiu do banheiro, só de toalha na cintura. Marcela, cadê minha mãe? Ele parou, surpreso. O que a senhora está fazendo aqui? Antes que eu pudesse responder, Marcela foi até ele e o abraçou pela cintura. Sua mãe veio te visitar, amor, mas eu já expliquei para ela que a gente está ocupados hoje. Ela olhou para mim por cima do ombro dele. Não foi, dona Helena? Diego me olhou, esperando, e eu percebi. Se eu dissesse a verdade, se eu contasse o que Marcela tinha acabado de me dizer, ele não ia acreditar em mim. Ele ia achar que eu estava inventando, exagerando, sendo dramática. Então eu só disse: eu só vim dar um oi. Mas vocês estão ocupados. Eu vou embora. Tem certeza, mãe? Diego perguntou, mas sem muita convicção. Tenho. Caminhei até a porta. Marcela abriu para mim. E quando passei por ela, ouvi seu sussurro baixo, quase inaudível. Boa escolha. Saí daquela casa tremendo. Entrei no carro e dirigi sem destino. E pela primeira vez, eu tive medo. Medo real. Porque eu finalmente entendi. Marcela não estava apenas conquistando meu filho, ela estava me apagando. E o pior, Diego estava deixando. Uma semana antes do casamento, a pressão aumentou. Diego apareceu no apartamento onde eu estava morando temporariamente. O apartamento que tinha sido da minha mãe. Pequeno, abafado, nada comparado ao sítio. Ele não veio sozinho. Trouxe um homem de terno, pasta de couro na mão, óculos de grau. Mãe, esse é o Dr. Augusto. Ele é advogado. Meu estômago afundou. Advogado? Pra quê? Pra gente resolver a questão da propriedade. Diego entrou sem pedir licença. O advogado veio atrás. Sorriso. Profissional no rosto. Dona Helena. Prazer. Ele estendeu a mão. Eu apertei, mas estava gelada. Vamos sentar? Preciso explicar algumas coisas. Sentamos à mesinha da cozinha. Diego ficou de pé, encostado na parede, os braços cruzados. O advogado abriu a pasta e tirou vários documentos. Dona Helena, eu analisei a situação da propriedade e tenho que ser franco com a senhora. Juridicamente, o Diego tem direito à herança paterna. Ele é filho único. E o senhor Antônio deixou tudo em nome da senhora com a expectativa de que, no momento adequado, seria transferido ao herdeiro. Momento adequado. Repeti. Devagar. E quem decide qual é esse momento? Bom, tecnicamente, a senhora. Mas ele fez uma pausa. Se houver comprovação de que a senhora está retendo indevidamente o patrimônio, impedindo o herdeiro de usufruir do que é legalmente dele, existe base para uma ação de arbitramento de herança ou até... Até o quê?
Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. O advogado trocou um olhar com Diego. Até uma alegação de administração inadequada dos bens. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Administração inadequada? Eu pago todas as contas. Eu mantenho tudo funcionando. Eu, mãe. Ninguém está dizendo que a senhora roubou ou fez algo errado. Diego interveio, mas sua voz estava impaciente. A questão é, o sítio tá improdutivo, tá parado. Eu poderia estar fazendo ele render 3 vezes mais, mas não posso porque a senhora não deixa. Eu nunca disse que você não podia. Disse sim. Ele bateu a mão na parede. Toda vez que eu sugiro alguma coisa, a senhora bloqueia. Precisa pensar melhor, Diego. Vamos. Com calma, Diego. Seu pai não faria assim, Diego. Eu cansei. Lágrimas arderam nos meus olhos, mas eu pisquei forte para segurar. Diego, eu só quero ter certeza de que as decisões são boas. Essa terra é tudo que seu pai deixou. Se a gente perder, a gente não vai perder, ele gritou. Pelo amor de Deus, mãe, eu não sou idiota. Eu sei o que eu tô fazendo. Dona Helena, o advogado interveio, a voz calma. Eu entendo sua preocupação, mas o Diego é adulto, formado, capaz. E, legalmente, ele tem direito a assumir o patrimônio. A senhora pode fazer isso de forma amigável agora, ou pode esperar uma ordem judicial. A escolha é da senhora. A ameaça estava clara. Olhei para o meu filho, para aquele homem que eu criei, que eu ensinei a andar, a ler, a ser honesto. Diego, você está mesmo me ameaçando com processo? Ele desviou o olhar. Eu não quero chegar nesse ponto, mãe. Então por que trouxe um advogado? Aqui, porque eu preciso que a senhora entenda a gravidade disso. Ele se aproximou da mesa, as mãos apoiadas na superfície. Eu vou casar. Eu vou ter uma família. Eu preciso de estabilidade. Eu preciso saber que a minha casa, a minha terra, tá no meu nome. Mas ela já é sua, Diego. Eu nunca disse que não era. A senhora só não quer assinar os papéis. Ele bateu a mão na mesa, me fazendo pular. É sempre desculpa. Vou pensar. Vou consultar alguém. Preciso de tempo. Quanto tempo mais, mãe? Mais 5 anos, 10, até a senhora morrer. As palavras me atingiram como facadas. Diego, não fala assim. Por que não? Ele estava vermelho, a voz embargada. É a verdade. A senhora quer ficar segurando isso até morrer, para ter controle sobre mim para sempre. Eu não quero controlar você, gritei, me levantando também. Eu só quero proteger o que é nosso. Nosso? Diego riu. Amargo. Mãe, acorda, não tem mais. Nosso. O pai morreu. Acabou. Agora sou eu e a Marcela, e a senhora precisa aceitar isso. Silêncio pesado. O advogado juntou os papéis calmamente, como se não tivesse acabado de presenciar um filho destruindo a própria mãe. Dona Helena, ele disse, a voz profissional, vou deixar esses documentos aqui. A senhora tem até a próxima segunda-feira para assinar. Caso contrário, vamos precisar tomar outras medidas. Ele colocou os papéis na mesa e se levantou. Diego, vamos? Meu filho me olhou uma última vez, e por um segundo, apenas um segundo, vi algo nos olhos dele. Culpa? Hesitação? Mas então ele enrijeceu a expressão. Assina esses papéis, mãe, pelo seu bem. E saiu. Fiquei sozinha na cozinha pequena, os papéis na minha frente, o silêncio ensurdecedor. Peguei os documentos com as mãos tremendo. Escritura de transferência de propriedade. Meus olhos percorreram as linhas. Termos legais, cláusulas, assinaturas necessárias. Se eu assinasse, perderia tudo. Se não assinasse, perderia meu filho. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada na beirada da cama, olhando pela janela. Lembrei de quando o Diego nasceu, pequeno, frágil, nos meus braços. Lembrei do Antônio plantando as primeiras mudas de laranja no pomar, suado, sorrindo, dizendo: um dia, tudo isso vai ser do nosso menino. Lembrei do dia que o Antônio morreu, do velório, do Diego chorando no meu ombro, dele me abraçando e sussurrando: eu nunca vou te deixar sozinha, mãe, nunca. E agora ele estava me obrigando a escolher.
entre a terra que o pai dele construiu e o amor do meu filho. No dia seguinte, tentei ligar para Diego. Ele não atendeu. Tentei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Liguei para Célia, minha irmã. Célia, eu não sei o que fazer. Helena. Assina esses papéis, ela disse, cansada. Pelo amor de Deus. Você vai perder seu filho por causa de terra? Não é só terra, Célia. É o legado do Antônio. É. O Antônio tá morto, ela me cortou. E você tá viva. Seu filho tá vivo. E ele tá te pedindo uma coisa. Por que você é tão teimosa? Eu não sou teimosa. Eu só. Você só quer controlar. Ela suspirou fundo. Olha, eu te amo. Mas você tá errada nisso. O Diego cresceu. Ele tem direito de viver a vida dele. Mas a Marcela? A Marcela o quê? Célia me interrompeu. Ela é manipuladora? Talvez. Ela é interesseira? Pode ser. Mas sabe de uma coisa? Se você continuar brigando, você vai empurrar seu filho direto nos braços dela. E aí você perde os dois, o filho e a terra. Então o que eu faço? Silêncio do outro lado. Você assina, você entrega a terra. E você torce para que, quando tudo der errado, e vai dar errado, seu filho lembre que você ainda está aqui. Desliguei o telefone e, pela primeira vez, considerei de verdade assinar os papéis, desistir, me render. Mas naquela noite, sozinha no apartamento escuro, uma outra voz sussurrou dentro de mim. Uma voz que soava como a do Antônio. Não desiste, Helena. Não entrega tudo assim. Tem algo mais nessa história. Presta atenção. Escuta o que eles não estão dizendo. E foi aí que eu percebi. A pressa, a pressão, o advogado, as ameaças. Por que tanta urgência? Por que assinar antes do casamento? O que eles estavam escondendo? E foi nesse momento que eu tomei uma decisão. Eu não ia assinar. Não ainda. Não sem entender o que estava acontecendo de verdade. Mesmo que isso significasse enfrentar a fúria do meu filho. Mesmo que isso significasse ir sozinha para o casamento. Mesmo que isso significasse ser expulsa na frente de todos. 2 dias antes do casamento, eu estava arrumando algumas coisas no apartamento, quando encontrei uma caixa velha no fundo do armário. Era da minha mãe, papéis antigos, documentos, fotos, e no meio de tudo, um envelope, com o meu nome, na letra do Antônio. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro, uma carta, e alguns documentos que eu não entendia direito. Comecei a ler. Helena, se você está lendo isso, é porque eu já não estou mais aí. E é porque algo está acontecendo com o Diego. Eu te conheço. Sei que você vai querer fazer tudo certo. Vai querer proteger nosso filho. Mas também sei que ele vai te pressionar. Vai te cobrar. Talvez até te ameaçar. Não cede, Helena. Tem coisas sobre essa propriedade que eu nunca te contei. Coisas que eu descobri nos últimos meses de vida e que podem mudar tudo. Aquele sítio não é só o que parece. Parei de ler. Meu coração batia descompassado. O que ele quis dizer com não é só o que parece? Continuei. Lembra quando eu fiquei doente? Quando comecei a fazer aqueles exames em Belo Horizonte? Eu disse que era só check-up. Mas não era. Eu estava investigando algo. Algo que meu pai me contou no leito de morte dele. Algo sobre a terra. Helena, aquele terreno. Ele tem valor muito além do que a gente imagina. Não é só terra boa para plantação. Tem algo embaixo dela. Eu contratei um geólogo discretamente. Fiz análises do solo. E o que eu descobri pode tornar nosso filho muito rico. Ou muito vulnerável. Por isso, nunca. Você está me ouvindo? Nunca passe essa propriedade para o Diego até você ter certeza absoluta de que ele sabe com quem está se envolvendo. Porque se as pessoas erradas descobrirem o que tem naquela terra, elas vão fazer de tudo para tirar de vocês. Larguei a carta. Minhas mãos tremiam tanto que o papel quase caiu. Algo embaixo da terra? Peguei os documentos que estavam junto. Laudos técnicos, análises geológicas, termos que eu não entendia. Completamente. Mas uma palavra se repetia várias vezes. Minério. E outra. Reserva explorável estimada. E números, muitos números. Números com muitos zeros. Meu Deus! O Antônio tinha descoberto que havia algum tipo de minério no nosso sítio. E ele nunca me contou. Por quê? Continuei lendo a carta. Eu não te contei na época porque não queria te preocupar.
Eu estava lidando com isso sozinho, conversando com advogados, com especialistas, mas a doença avançou rápido demais e eu não tive tempo de resolver tudo. O que eu consegui fazer foi o seguinte: deixei a propriedade no teu nome, com uma cláusula específica no testamento, que só eu e o Dr. Ons Nogueira, meu advogado, sabemos. A cláusula diz que a propriedade só pode ser transferida para o Diego com autorização expressa do Dr. Nogueira e com comprovação de que o Diego está em plenas condições psicológicas e emocionais de administrá-la. Eu fiz isso para proteger ele, Helena, porque se alguém descobrir o que tem naquela terra antes do Diego estar preparado, vão manipular ele, vão usar ele, vão tirar tudo de vocês. Confia no Dr. Nogueira. Ele tem todos os documentos, ele sabe de tudo. E se o Diego tentar te forçar a assinar alguma coisa, não assina, pelo menos não sem falar com o Dr. Nogueira primeiro. Te amo, minha Helena. Cuida do nosso menino, mesmo que ele não entenda agora. Larguei a carta e me sentei no chão, tremendo. Tudo fazia sentido agora. A pressa de Marcela, a insistência do Diego, o advogado aparecendo do nada. A pressão para assinar antes do casamento. Eles sabiam, ou pelo menos suspeitavam. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e disquei o número que estava na carta. Escritório Dr. Nogueira. Alô? Eu preciso falar com o Dr. Nogueira. Urgente. É sobre o espólio de Antônio Carvalho dos Santos. Um momento. A espera pareceu uma eternidade. Dona Helena? A voz grave do advogado soou do outro lado. A senhora finalmente encontrou a carta. Encontrei. Minha voz saiu fraca. Doutor Nogueira, é verdade? Tem alguma coisa na terra? Silêncio pesado do outro lado. Dona Helena, a senhora pode vir ao meu escritório amanhã? Isso não é conversa para telefone. Mas o casamento é depois de amanhã. Eu preciso saber, agora. Eu entendo, mas é complicado. E tem coisas que a senhora precisa ver pessoalmente. Que tipo de coisas? Outra pausa. A senhora assinou algum documento recentemente? Procuração? Transferência? Não, eu não assinei nada. Graças a Deus. Ele suspirou, aliviado. Dona Helena, venha amanhã às 10 da manhã e não comente isso com ninguém, principalmente não com o Diego. Por quê? Porque... Ele hesitou. Porque a pessoa que trouxe o Diego até mim não foi ele, foi a noiva dele. Meu sangue. Gelou? Marcela? Sim, há 3 meses. Ela veio perguntar sobre o processo de transferência de herança. Fez várias perguntas específicas sobre o sítio, perguntas que me deixaram desconfiado. Que tipo de perguntas? Sobre exploração mineral, sobre direitos de subsolo, sobre como funciona a venda de propriedades com potencial econômico inexplorado. Eu não conseguia respirar. Doutora Nogueira, ela sabe? Eu não dei nenhuma informação para ela, mas... Ele fez uma pausa. Mas alguém sabe, e esse alguém pode ter contado para ela. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no chão do apartamento, a carta do Antônio no colo. Tudo se encaixava agora como peças de um quebra-cabeça terrível. Marcela não amava meu filho. Ela amava o que ele tinha. Ou melhor, o que ele não sabia que tinha. E o pior de tudo, Diego estava sendo usado, manipulado, cegado pelo que ele achava que era amor. E se eu contasse para ele agora, ele não ia acreditar, ia achar que eu estava inventando, exagerando, tentando separá-los, ia me odiar ainda mais. Eu tinha 2 opções: assinar os papéis, perder a terra, perder o legado do Antônio, mas manter alguma relação com meu filho. Ou recusar, expor a verdade no momento certo, proteger o patrimônio e arriscar perder Diego para sempre. Olhei para a foto do Antônio na mesinha de cabeceira, aquele sorriso gentil, aqueles olhos cansados, mas cheios de amor, e eu ouvi sua voz dentro da minha cabeça, clara como se ele estivesse ali. Protege nosso filho, Helena, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele te odeie. Um dia, ele vai agradecer. Guardei a carta, escondi os documentos e tomei minha decisão. Eu ia no casamento, não ia assinar nada. E quando eles me pressionassem na frente de todo mundo, porque eu sabia que iam pressionar, eu ia aguentar, mesmo que me humilhassem, mesmo que me expulsassem.
porque agora eu sabia a verdade. E a verdade era a única arma que eu tinha. Na manhã seguinte, às 10 em ponto, eu estava no escritório do Dr. Nogueira. Era um prédio antigo no centro de Belo Horizonte. Escadas de madeira que rangiam. Porta de vidro fosco com o nome dele pintado em dourado. Ele me recebeu pessoalmente. Dona Helena? Ele apertou minha mão com firmeza. Era um homem de uns 70 anos, cabelos brancos, óculos de armação grossa. Sente-se, por favor. Sentei na cadeira de couro gasto na frente da mesa dele. Ele fechou a porta com cuidado e trancou. O que eu vou mostrar para a senhora? Ele disse, voltando para trás da mesa. Não pode sair daqui, pelo menos não ainda. Ele abriu uma gaveta com chave e tirou uma pasta grossa. Seu marido, Antônio, era meu amigo há mais de 30 anos. Ele me procurou 6 meses antes de morrer. Disse que tinha descoberto algo importante. Ele abriu a pasta e espalhou vários documentos na mesa. Laudos geológicos, mapas, análises técnicas. Aquele sítio de vocês, Dona Helena. Ele apontou para um mapa onde a propriedade estava marcada em vermelho. Ele está localizado sobre uma reserva mineral. Não é petróleo, não é ouro, mas é algo valioso, muito valioso. O quê? Nióbio, ele disse, e lítio, 2 minerais estratégicos, usados em tecnologia, baterias, indústria aeroespacial. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, e vocês têm uma jazida estimada embaixo daquele terreno. Senti meu estômago revirar. Quanto vale? Dr. Nogueira suspirou. Milhões, Dona Helena, dezenas de milhões, talvez mais, dependendo da exploração. O mundo girou. E o Diego sabe disso? Não. Antônio foi muito claro. Ele não queria que o Diego soubesse até estar maduro o suficiente, até saber escolher as pessoas certas, porque ele fez uma pausa. Porque gente interessada em dinheiro é capaz de qualquer coisa. Marcela, eu sussurrei. Dr. Nogueira assentiu. Quando ela veio aqui há 3 meses, eu estranhei. Uma noiva perguntando sobre herança, sobre exploração mineral, sobre direitos de subsolo. Não é normal. Ela sabe então. Eu acho que alguém contou para ela. Ele juntou os papéis. Ou ela descobriu sozinha. Talvez tenha investigado. Talvez tenha acesso a informações que não deveria. E o advogado que apareceu com o Diego? Dr. Nogueira franziu a testa. Que advogado? Um tal de Dr. Augusto. Ele foi lá em casa com o Diego, com papéis de transferência. O rosto do Dr. Nogueira ficou grave. Dona Helena, esses papéis, a senhora assinou? Não, graças a Deus. Ele se levantou, nervoso, porque esses papéis muito provavelmente são fraudulentos, ou pelo menos incompletos. A transferência dessa propriedade exige minha autorização expressa. Está no testamento. Se a senhora assinar sem isso, o documento não tem validade. Mas o quê? Mas depois que a transferência for registrada, mesmo sendo irregular, vai dar uma dor de cabeça imensa para reverter. Processos, anos de briga. E nesse meio tempo, ele me encarou. Nesse meio tempo, eles podem já ter vendido os direitos de exploração. Senti meu corpo gelar. Eles podem vender mesmo sem eu concordar. Se a propriedade estiver no nome do Diego, sim, ele é maior de idade, capaz, pode fazer o que quiser, e se a Marcela for esperta, e eu acho que ela é, vai convencer ele a vender rápido, antes que alguém perceba o golpe. Mas o Diego nunca faria isso. Ele ama aquela terra. Dr. Nogueira me olhou com pena. Dona Helena, um homem apaixonado faz coisas que nunca imaginaria, principalmente se a pessoa que ele ama souber exatamente o que dizer. Saí do escritório, 2 horas depois, com cópias de todos os documentos escondidas na minha bolsa, com orientações claras do Dr. Nogueira. Não assine nada, não concorde com nada. Se eles te pressionarem no casamento, e vão pressionar, mantenha a calma, resista. E quando a hora certa chegar, a gente age. Voltei pro apartamento, escondi os documentos num lugar seguro e comecei a me preparar pro casamento. Naquela noite, não consegui dormir direito. Fiquei pensando em tudo. No Diego criança, rindo no pomar. No Diego adolescente, ajudando o pai a consertar a cerca. No Diego adulto, chorando no meu colo no dia que o Antônio morreu. E no Diego de agora, frio,
distante, manipulado. Peguei o celular e abri as mensagens. A última que eu tinha mandado para ele. Meu filho, eu te amo. Sempre vou te amar. Não importa o que aconteça. Ele tinha visualizado, mas não respondeu. Na manhã do casamento, acordei. Cedo. Tomei banho. Sequei o cabelo com calma. Deixei os fios grisalhos longos caírem soltos sobre os ombros. Vesti o vestido vermelho bordô. Calcei os sapatos de salto baixo. Coloquei o colar que o Antônio me deu no nosso aniversário de 20 anos de casamento. Me olhei no espelho e vi uma mulher diferente. Não era mais a Helena que implorava por amor. Não era mais a Helena que aceitava migalhas. Era a Helena que o Antônio conheceu. Forte, determinada. A Helena que não ia desistir. Peguei a bolsa. Conferi se os documentos estavam lá, bem escondidos. E saí. Quando cheguei no sítio, já tinha gente chegando. Carros estacionados por todo lado, gente arrumando cadeiras, flores sendo colocadas, a sanfona afinando os instrumentos. Vi Marcela de longe, no vestido branco, dando ordens para os decoradores. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram. E ela sorriu. Não foi um sorriso de felicidade. Foi um sorriso de eu ganhei. Entrei pela porta lateral. Evitei falar com todo mundo. Só acenei para Célia, que me olhou preocupada. Fui até o meu quarto, aquele que sempre foi meu, e fechei a porta. Sentei na cama e respirei fundo. Dentro de algumas horas, tudo ia explodir. Eu sabia. Eles iam me pressionar, iam me humilhar, iam me expulsar, mas eu estava preparada, porque agora eu tinha a verdade do meu lado, e a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vence. Bateram na porta. Entra. Era o Diego. Ele entrou, já de terno, o cabelo penteado, o rosto tenso. Mãe, meu filho. Ele não me abraçou. Ficou parado ali, as mãos nos bolsos. A senhora trouxe os papéis? Meu coração apertou. Que papéis? Não finge que não sabe. Sua voz estava dura. Os papéis de transferência. A senhora ia assinar hoje, lembra? Diego. Eu não vou assinar. Ele fechou os olhos. Respirou fundo, como se estivesse tentando não explodir. Mãe, por favor, não faz isso. Não estraga o meu dia. Eu não quero estragar nada, meu filho. A senhora só não quer me ver feliz. Ele explodiu. A senhora não aceita que eu cresci, que eu tenho uma esposa agora. Diego, se você me deixasse explicar. Não tem nada para explicar. Ele gritou. Ou a senhora assina, ou a senhora não é mais bem-vinda aqui. Silêncio. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Diego, você tá me dando um ultimato? No dia do seu casamento? Ele desviou o olhar. E quando falou, sua voz estava fria. Eu tô te dando uma escolha. E saiu, batendo a porta. Fiquei ali, sozinha no quarto, chorando silenciosamente, mas não de fraqueza, de determinação. Porque agora eu sabia. A guerra tinha começado, e eu não ia desistir. Não importava o preço. Enxuguei as lágrimas, retoquei a maquiagem, levantei o queixo e saí do quarto, direto pra varanda onde a cerimônia ia começar. 200 pessoas já estavam sentadas, olharam para mim. Alguns sorriram, outros desviaram o olhar. Sentei na última cadeira, sozinha. A música começou. Diego entrou, parou no altar. E então Marcela apareceu, linda, radiante, vitoriosa. Ela passou por mim e sussurrou, só para eu ouvir. Depois da cerimônia, você assina. Ou vai embora. A cerimônia aconteceu. Eles se casaram. Aplausos, lágrimas de alegria. De outros, não minhas. E então, a festa começou. E eu sabia que a qualquer momento eles iam me confrontar. Na frente de todos. E eu estava pronta, porque dessa vez eu não ia sair calada. A festa estava no auge quando Marcela me chamou. Não foi sutil, não foi discreto, foi na frente de todo mundo. Dona Helena, ela gritou do outro lado da varanda, a voz cortando a música. Pode vir aqui, por favor. Todos os olhares se voltaram para mim. Levantei da cadeira. Meu coração batia forte, mas meus passos eram firmes. Quando cheguei perto dela, Diego estava ao lado. E tinha mais alguém, o tal Dr. Augusto, o advogado, com aquela pasta de couro na mão. Dona Helena. Marcela sorriu, mas era um sorriso gelado. O Diego e eu conversamos e decidimos que seria bom resolver a questão da propriedade hoje mesmo.
Aqui, na frente da família, para todo mundo testemunhar, meu estômago afundou. Testemunhar o quê? A transferência. Dr. Augusto abriu a pasta e tirou os documentos. Nós trouxemos tudo. Está tudo pronto. A senhora só precisa assinar. E a propriedade passa oficialmente para o Diego. Simples, rápido, sem dor de cabeça. Olhei para os papéis. Depois para o meu filho. Diego, você realmente quer fazer isso? Agora? No dia do seu casamento? Sim, ele respondeu, firme. Porque eu cansei de esperar, mãe. E porque eu quero começar minha vida de casado com o que é meu. Marcela colocou a mão no braço dele. Possessiva. A gente só quer o que é justo, dona Helena, nada mais. Respirei fundo. Eu não vou assinar. O silêncio que caiu foi absoluto. Diego fechou os olhos, Marcela enrijeceu. Mãe, ele falou baixo, perigoso. A senhora tem que assinar. Não, eu não tenho. Tem sim. Marcela explodiu. Essa propriedade é do Diego. O pai dele deixou para ele. A senhora tá só segurando por pirraça. Não é pirraça. Minha voz saiu calma, firme. É proteção. Proteção? Marcela riu. Amarga. A senhora tá protegendo o quê? O filho que a senhora sufoca, que a senhora prende. Eu tô protegendo o legado do pai dele. O pai dele morreu, Marcela gritou, e agora estava avançando para cima de mim. Ele não tá mais aqui, e a senhora precisa aceitar isso. As pessoas ao redor começaram a se aproximar, curiosas, tensas. Minha irmã, Célia, estava de pé, as mãos na boca. Marcela, se acalma. Diego tentou segurar o braço dela, mas ela se soltou. Não, ela estava fora de si agora. Eu cansei. Cansei dessa mulher atrapalhando a nossa vida. Cansei dela usando o marido morto como desculpa para controlar você. Marcela, para. Diego falou mais alto agora, mas ela não parou. Sabe o que eu acho, dona Helena? Ela se aproximou ainda mais de mim, o dedo apontado na minha cara. Eu acho que a senhora tem medo. Medo de perder o controle. Medo de admitir que o Diego não precisa mais de você. Isso não é verdade. Tentei falar, mas ela me cortou. É sim. Ela se virou para o público. Gente, vocês precisam saber. Essa mulher tá impedindo o Diego de viver. Tá segurando a propriedade que é dele. Só porque ela não aguenta a ideia dele ser feliz com outra mulher. Minha irmã deu um passo à frente. Marcela, você tá passando dos limites. Eu? Marcela riu, histérica. Eu tô passando dos limites? Ela que tá roubando do próprio filho! Eu não estou roubando nada! Gritei, e minha voz ecoou. Essa propriedade tá no meu nome porque o Antônio quis assim, porque ele tinha motivos. Que motivos? Marcela estava gritando também agora. Que motivos uma mãe tem para negar o filho dela? E foi aí, foi naquele momento exato, que Marcela cometeu o erro fatal, aquele que ia destruir tudo. Ela se virou para o doutor Augusto e gritou: mostra para ela, mostra os laudos, mostra que a gente já sabe. O mundo parou. Doutor Augusto ficou pálido. Diego franziu a testa, confuso. Que laudos? Ele perguntou. Marcela percebeu o erro. Tarde demais. Ela tentou consertar. Eu quis dizer os laudos da propriedade, da produtividade. Mas sua voz falhou. Tremeu. Diego se virou para ela. Devagar. Marcela, que laudos você tá falando? Nada, amor, eu. Que laudos? Ele gritou agora. Silêncio mortal. E então, Dr. Augusto, nervoso, cometeu o segundo erro. Ele abriu a pasta e tirou papéis diferentes. Não eram documentos de transferência, eram laudos geológicos, com mapas, marcações, estimativas de valor. Diego pegou os papéis da mão dele e começou a ler. Seu rosto mudou. De confusão para choque, para algo que eu nunca tinha visto. Traição. O que é isso? Ele sussurrou. Marcela tentou pegar os papéis de volta. Diego, deixa eu explicar. O que é isso? Ele gritou, afastando ela. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Amor, eu ia te contar, eu juro. Eu queria ter certeza antes.
Ter certeza do quê? Diego olhou para os papéis, depois para ela. Tem minério na nossa terra? E você sabia. O silêncio era ensurdecedor. 200 pessoas assistindo. Ninguém respirava. Diego. Marcela estendeu a mão, mas ele recuou. Responde. Sua voz estava quebrada. Você sabia? Ela hesitou. E então, sim. Um gemido coletivo atravessou a multidão. Diego cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Você sabia? E não me contou? Eu ia contar. Depois que a gente casasse. Depois que a propriedade tivesse no seu nome. Você só o quê? Ele estava gritando agora, lágrimas escorrendo. Você só estava esperando para usar a minha terra? Não é assim. Marcela chorava também. Eu amo você, Diego. Mentira. Ele jogou os papéis no chão. Você nunca me amou. Você amava o que eu tinha. Isso não é verdade. Ela tentou tocá-lo, mas ele se afastou com nojo, e então Diego se virou, para mim, com os olhos vermelhos, destruído. Mãe. Sua voz era apenas um sussurro. Você sabia? Respirei fundo. Sim. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Por que você não me contou? Porque seu pai me pediu. Ele disse para eu só contar quando você estivesse pronto. Quando você soubesse escolher as pessoas certas. Olhei para Marcela. E ele estava certo. Diego desabou. Sentou ali mesmo, no chão da varanda, a cabeça entre as mãos, e chorou. Chorou como uma criança. Marcela tentou se aproximar, mas eu me coloquei na frente. Não, disse, firme. Você já fez estrago suficiente. Eu amo ele, ela gritou, desesperada. Você ama o dinheiro dele, corrigi. E agora todo mundo sabe. Olhei em volta, para as 200 pessoas que tinham visto tudo, que tinham ouvido tudo. Marcela percebeu, olhou ao redor e viu os olhares de julgamento, de nojo, de decepção. Sua mãe, sentada numa cadeira no fundo, tinha o rosto entre as mãos. Suas amigas desviavam o olhar. Ela tinha perdido. Na frente de todos, Dr. Augusto tentou pegar a pasta e sair, mas eu segurei o braço dele. Não tão rápido. Olhei nos olhos dele. Você não é advogado de verdade, é? Ele empalideceu. Eu sou. Mentira! Tirei meu celular do bolso, porque eu liguei para o Conselho Regional de Advocacia ontem. E sabe o que descobri? Que não existe nenhum doutor Augusto registrado nessa cidade. A varanda explodiu em sussurros chocados. Você é um golpista, disse. Alto, claro. E esses papéis que você trouxe são falsos. Dr. Augusto, ou quem quer que fosse, largou a pasta e saiu correndo. Ninguém tentou parar. Marcela estava parada ali, destruída, exposta. Diego ainda estava sentado no chão. E eu olhei para todos e disse: o casamento acabou. Quem quiser ficar para comer, fiquem. Quem quiser ir embora, podem ir. Mas essa farsa terminou aqui. E então eu me abaixei, na frente do meu filho, e sussurrei: eu te amo, Diego. Sempre amei. E por isso, eu protegi você. Mesmo quando você me odiou, ele não respondeu. Só continuou chorando. E naquele momento, com 200 pessoas assistindo, eu entendi que tinha feito a escolha certa. Mesmo que doesse, mesmo que custasse tudo. Os convidados começaram a sair, aos poucos, em silêncio, com olhares de constrangimento. Algumas pessoas vieram até mim. Poucas. Helena, a gente não sabia. Se precisar de alguma coisa, você fez o certo. Mas a maioria só saiu, rápido, querendo escapar daquele desconforto. Marcela estava parada no meio da varanda, sozinha. O vestido branco de noiva agora parecia uma fantasia patética. Ela olhou para mim, ódio puro nos olhos. Você destruiu tudo, ela disse, a voz trêmula. Não, respondi. Calma, você que destruiu, quando decidiu mentir para o meu filho. Eu não menti, eu só não contei tudo. É a mesma coisa. Ela deu um passo na minha direção, mas Célia se colocou entre nós. Acho melhor você ir embora, menina. Minha irmã disse, firme. Marcela olhou ao redor, procurando apoio, procurando alguém que ficasse do lado dela. Ninguém. Até a mãe dela já tinha ido embora.
Diego, ela se virou para o meu filho, que ainda estava sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Amor, me escuta. Por favor, a gente pode conversar, a gente pode. Sai. A voz dele saiu rouca, quebrada. Sai daqui, Marcela. Diego, eu te amo. Sai! Ele gritou, levantando a cabeça, e o olhar dele era de alguém que tinha acabado de acordar de um pesadelo. Sai antes que eu faça alguma coisa que eu vou me arrepender. Marcela soluçou, pegou a barra do vestido e saiu correndo, os saltos batendo no piso de madeira, o véu caindo pelo caminho. E então ela se foi. Ficamos ali, eu, Diego, Célia, José e mais alguns poucos parentes próximos. O resto tinha ido embora. A festa estava destruída, comida intocada, decorações balançando ao vento, o bolo de casamento ainda inteiro na mesa. Ninguém tinha cortado. Diego finalmente se levantou, devagar. Como? Se cada movimento doesse. Olhou para mim e, pela primeira vez em meses, realmente me viu. Mãe, eu... Sua voz falhou. Eu te tratei tão mal. Fui até ele, devagar, sem pressionar. Você não sabia, meu filho. Eu devia ter sabido. Ele gritou e começou a chorar de novo. Eu devia ter percebido, devia ter escutado você. Diego, eu te expulsei de casa. Ele estava soluçando agora. Eu te humilhei na frente de todo mundo. Eu te chamei de controladora, de sufocante. Para. Segurei o rosto dele com as duas mãos. Para com isso. Você estava sendo manipulado. Mas eu deixei. Ele se afastou, desesperado. Eu deixei ela me manipular, porque eu era idiota, porque eu estava cego. Você estava apaixonado, corrigi. E quando a gente está apaixonado, a gente quer acreditar no melhor. Ele olhou para mim, os olhos inchados. Como você me perdoa, depois de tudo? Sorri. Um sorriso triste, mas sincero. Porque você é meu filho. E mãe não desiste de filho. Ele desabou nos meus braços e chorou. Chorou como não chorava desde o dia que o pai morreu. E eu segurei, firme, porque era isso que mães fazem. Seguram, mesmo quando dói. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu e Diego ficamos sozinhos na varanda, sentados lado a lado, em silêncio. O sítio estava escuro, só a luz da lua iluminando o pomar ao longe. Mãe, ele falou, depois de muito tempo. Aqueles laudos, é verdade mesmo? Tem minério aqui? Tem. Ele respirou fundo. E vale. Vale muito. Vale. Silêncio. Por que o pai não me contou? Olhei para ele. Porque ele queria te proteger. Ele sabia que se você soubesse, pessoas erradas iam aparecer. Iam tentar te usar. Como a Marcela. Como a Marcela. Diego passou a mão pelo rosto, cansado. Eu fui um idiota. Você foi humano. Eu quase perdi tudo. Mãe, quase perdi você. Quase perdi a terra. Quase... Sua voz sumiu, mas não perdeu. Segurei a mão dele. Ainda tá tudo aqui. A terra. Eu. A gente. Ele apertou minha mão. Forte. Eu não mereço. Merece sim. Olhei nos olhos dele. Porque você é filho do Antônio. E ele te amava mais do que tudo. Ele sabia que você ia errar, mas também sabia que você ia aprender. Lágrimas escorreram de novo. Eu sinto tanto a falta dele. Eu também, meu filho, eu também. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Pelos vizinhos, pelos parentes, pela cidade inteira. Você ouviu o que aconteceu no casamento do filho da Helena? A noiva estava atrás da terra. Tinha minério. E ela sabia. Que golpe, meu Deus! Marcela tentou se defender nas redes sociais. Postou textos longos, chorou em vídeos, disse que foi mal interpretada, mas ninguém acreditou. As amigas dela sumiram, a família dela ficou envergonhada. E ela desapareceu da cidade. Simples assim. Quanto ao falso advogado, Dr. Augusto, ou seja lá quem ele era, nunca mais foi visto. A polícia abriu investigação, mas ele tinha sumido, sem rastros. Provavelmente era um golpista profissional que Marcela tinha contratado. Ou pior, que tinha se aproximado dela quando descobriu sobre o minério. Nunca saberei. Diego ficou no sítio comigo. Nos primeiros dias, ele mal falava. Só trabalhava,
plantava, cuidava das árvores, como se estivesse tentando se redimir através do suor. Eu deixei. Ele precisava processar. Uma semana depois, ele veio até mim com uma pergunta. Mãe, e agora? O que a gente faz com essa informação? Olhei para ele. O que você acha que a gente deve fazer? Ele pensou. Por um longo tempo. Eu acho que a gente não faz nada. Ainda. Por quê? Porque eu não tô pronto. Ele admitiu. Eu achei que tava. Achei que era homem feito, que sabia das coisas. Mas eu não sei de nada, mãe. Sorri. Ninguém sabe de tudo, Diego. A gente aprende aos poucos. E se aparecer outra Marcela, outra pessoa querendo me usar, aí você vai saber identificar, disse, firme. Porque agora você conhece a dor, e dor ensina. Ele assentiu. Então a gente guarda o segredo, por enquanto. Por enquanto. Concordei. Naquela noite, sentei sozinha no quarto. Peguei a foto do Antônio e sussurrei. Você estava certo, meu amor. Nosso filho precisava cair, para aprender a levantar. Mas eu sabia. Sabia que isso ainda não tinha acabado, porque segredos como aquele não ficam escondidos para sempre. E quando ele finalmente viesse à tona, precisaríamos estar prontos. 3 meses se passaram. O sítio voltou ao normal, pelo menos na aparência. As plantas continuavam crescendo, os pássaros continuavam cantando, o sol continuava nascendo toda manhã sobre o pomar, mas algo tinha mudado. Algo que não dava para ver, só para sentir. Diego não era mais o mesmo. Ele trabalhava em silêncio, acordava cedo, cuidava da terra, voltava para casa quando escurecia. Quase não falava, comia pouco, sorria menos ainda. Eu via ele às vezes, parado perto da janela, olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguém, ou como se estivesse com medo de que alguém voltasse. Uma noite, eu estava fazendo janta quando ele entrou na cozinha, sentou à mesa, ficou ali, quieto. Mãe! Sim, meu filho. Ele demorou, como se estivesse juntando coragem. Você acha que ela realmente me amou? Nem que tenha sido um pouquinho? Meu coração apertou. Larguei a panela e sentei na frente dele. Diego, eu sei que ela estava atrás do dinheiro, ele interrompeu. Eu sei que ela mentiu, mas 3 meses, mãe. A gente namorou por 6 meses. Será que tudo foi mentira? Segurei a mão dele. Eu não sei, meu filho. Só ela pode responder isso. Mas o que você acha? Respirei fundo. Eu acho que ela pode ter gostado de você, no começo, mas quando descobriu sobre o minério, o interesse virou maior que o sentimento. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Eu fui tão idiota. Não foi. Fui sim. Ele bateu a mão na mesa, frustrado. Eu escolhi ela em vez de você. Eu te humilhei. Eu te expulsei. Diego, para. Eu não consigo parar. Ele gritou, e agora estava chorando. Toda vez que eu fecho os olhos, eu lembro. Lembro da sua cara quando eu gritei com você na frente de todo mundo. Lembro de como você saiu daqui, sozinha. E eu nem liguei. Eu sou um monstro. Levantei e abracei ele, forte. Você não é monstro. Você é humano. E humanos erram. Mas eu errei tanto, mãe. E você vai carregar isso. Disse, honesta. Vai doer, por muito tempo. Mas esse peso, ele te ensinou algo que nenhum livro, nenhuma escola, nenhum conselho meu poderia ensinar. Ele se afastou, olhando para mim. O quê? Que amor verdadeiro não pede para você abandonar ninguém. Segurei o rosto dele. Amor verdadeiro soma, não subtrai. Ele soluçou. Como você me perdoa, mãe? Como você não me odeia? Porque eu te amo. Simples assim. E amor de mãe não tem condição. Mas eu sabia. Sabia que ele ainda não tinha se perdoado. E talvez nunca perdoasse completamente. Alguns dias depois, Célia veio me visitar. Sentamos na varanda, tomando café, olhando o pomar. Como ele tá? Ela perguntou. Melhor, aos poucos. Célia assentiu. E você? Olhei para ela. Eu tô bem. Mentira. Ela sorriu triste. Eu te conheço, Melena. Você tá carregando isso sozinha. Respirei fundo. Não tenho que carregar. Tem sim. Ela segurou minha mão. Você protegeu seu filho, mas no processo, você foi destroçada, humilhada.
expulsa, e agora tá fazendo de conta que tá tudo bem. Senti minha garganta apertar. Eu precisava ser forte, Célia. Você foi forte. Ela apertou minha mão. Mas agora, você pode desabar também. E foi ali, naquele momento, com minha irmã segurando minha mão, que eu finalmente chorei. Chorei pela dor, pela humilhação, pela solidão. Chorei por ter perdido meu filho por meses, por ter sido tratada como inimiga. Chorei por tudo. Você fez a coisa certa, Célia sussurrou. Você salvou ele, mas quase perdi ele no processo. Quase, mas não perdeu. Ela me abraçou, e isso é o que importa. Naquela noite, sozinha no quarto, peguei a carta do Antônio de novo. Reli cada palavra. Protege nosso filho, Helena, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele te odeie. Um dia, ele vai agradecer. Dobrei a carta com cuidado, guardei de volta e sussurrei pro retrato dele. Eu protegi, meu amor, do jeito que você pediu. E doeu. Doeu muito, mas eu faria tudo de novo. No domingo seguinte, Diego me chamou para caminhar pelo pomar. Andamos em silêncio, entre as árvores que o Antônio plantou, até que ele parou, na frente da laranjeira mais antiga. Mãe, eu quero te pedir uma coisa. O que for, meu filho? Ele respirou fundo. Eu quero que você me ensine tudo sobre a terra, sobre o legado, sobre como proteger isso, do jeito certo. Sorri. Você tem certeza? Tenho. Ele olhou para mim. Porque eu não quero só herdar a terra do meu pai. Eu quero honrar ela. E para isso, eu preciso aprender com quem sempre a protegeu. Meu coração encheu. Então vamos começar. E foi assim, aos poucos, que a gente reconstruiu. Não era mais como antes. Nunca seria, mas era algo novo, algo mais forte, porque tinha sido testado pelo fogo e tinha sobrevivido. Mas eu sabia que a história ainda não tinha terminado, porque aquele segredo, aquele minério enterrado na terra, um dia ia vir à tona. E quando viesse, nós precisaríamos estar prontos, juntos, como família, do jeito que sempre deveria ter sido. 6 meses depois do casamento que nunca aconteceu, eu estava na varanda quando um carro desconhecido subiu a estrada. Era uma manhã de sábado. Diego estava no pomar, o café esfriando na mesa. O carro parou. Um homem de terno desceu. Meu corpo inteiro ficou tenso. Dona Helena Carvalho? Sim. Ele estendeu um cartão. Sou representante da Minas Brasil Exploração. Gostaríamos de conversar sobre uma proposta. Meu estômago gelou. Que tipo de proposta? Sobre os direitos minerais da sua propriedade. Então tinha chegado a hora. Chamei Diego. Sentamos os 3 na varanda. O homem abriu uma pasta. Mostrou números, contratos, possibilidades. Vocês estão sentados sobre uma fortuna. Ele disse, direto. E nós gostaríamos de fazer uma parceria justa. Royalties, participação nos lucros. Vocês continuam donos da terra. Diego me olhou, esperando. Respirei fundo. Quanto tempo a gente tem para pensar? Sem pressa. Mas outras empresas vão descobrir também. Eventualmente. Eu entendo. Ele deixou os papéis, deu outro cartão e foi embora. Ficamos ali, eu e Diego, os documentos na mesa entre nós. E agora, mãe? Olhei para ele. Agora a gente decide, juntos. Você acha que a gente devia vender? Eu acho que a gente devia pensar, com calma, sem pressão, e fazer o que for melhor. Para a família, Diego assentiu. Não como da última vez. Não. Sorri. Nada como da última vez. Naquela noite, sentamos de novo. Dessa vez, com Célia, com José, com o Dr. Nogueira por videochamada. Conversamos, debatemos, ouvimos todos os lados. E no final, eu acho, Diego falou, que a gente não decide nada agora. Vamos estudar. Vamos entender. E, quando a gente tiver certeza, aí a gente age. Olhei para ele, para o homem que ele tinha se tornado. Seu pai ia ficar orgulhoso. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Eu espero que sim. Uma semana depois, Diego me chamou na sala. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Ele abriu o notebook, uma mensagem no e-mail, de Marcela. Meu coração acelerou. Diego, eu sei que você não quer ouvir de mim, e eu entendo, mas eu preciso te dizer, eu sinto muito.
de verdade. Eu cometi erros, muitos, e eu vou carregar isso para sempre. Mas uma coisa era verdade. Eu gostava de você. Talvez não do jeito certo, talvez misturado com interesse, mas gostava. Eu não espero perdão. Só queria que você soubesse. Cuida da sua mãe. Ela é mais forte do que qualquer um de nós. Marcela. Diego fechou o notebook. E você acha que ela está sendo sincera? Eu não sei, meu filho, mas também não importa mais. Por quê? Porque a vida dela não é mais problema nosso. A nossa vida é. Ele pensou. E então assentiu. Você tem razão. Você vai responder? Não, ele disse, firme. Esse capítulo acabou. E realmente acabou. Marcela nunca mais entrou em contato. Soubemos por terceiros que ela tinha saído do estado, recomeçado em outro lugar. E eu desejei que ela encontrasse paz, de verdade. Porque guardar raiva não serve para nada. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo diferente. Vejo que aquele casamento destruído não foi o fim. Foi o começo. O começo de uma nova relação entre mim e meu filho. Baseada em verdade, em respeito, em limites saudáveis. Eu não salvei meu filho porque fui heroína. Eu salvei porque fui mãe. E ser mãe, às vezes, significa aguentar o ódio temporário para proteger o amor permanente. Quanto ao minério, ainda está lá, embaixo da terra, esperando. Talvez a gente explore um dia, talvez não. Mas agora, a decisão será tomada por pessoas que sabem o valor das coisas e que sabem que terra não é só dinheiro, é raiz, é história, é legado. Se você está ouvindo essa história e já passou por algo parecido, se já foi manipulado, ou viu alguém sendo manipulado, se já teve que escolher entre ceder por amor ou impor limites por respeito, me conta nos comentários. Você teria tido a mesma força que eu tive? Ou teria assinado aqueles papéis só para não perder o filho? Porque às vezes, a gente precisa perder alguém por um tempo para salvar essa pessoa para sempre. Meu nome é Helena, e essa foi minha história. A história de como quase perdi tudo, mas ganhei o que realmente importava: respeito, verdade, e meu filho de volta. Mas me diz uma coisa: se fosse você no meu lugar, você teria aguentado a humilhação para proteger a verdade? Ou teria desistido antes?